Não tema pelo seu planeta assolado pela guerra e pela pobreza. Você está seguro. A ajuda está a caminho. Sua prosperidade é o objetivo principal do nosso design universal. O caminho para a humanidade se estendeu ao longo dos tempos, para garantir a sobrevivência e a prosperidade da espécie humana. A guerra é uma mentira que afirma que não há terra suficiente, não há riqueza suficiente, não há comida suficiente para todas as pessoas, em todos os lugares, viverem com abundância. Uma era diferente está sobre nós. Não tema pelos sons que rebentam, que ecoam em seus horizontes vermelhos. Prepare sua vida para a luz, que cresce cada vez mais brilhante à distância, quando o amanhecer chegar para livrar seus campos de batalha das trevas. A era dos iluminados começará. Nada tema. Estamos sempre cuidando de você. Senhores do mundo. Sinceramente, eu gostaria que tudo isso fosse ficção. Eu gostaria que a gente estivesse aqui falando de uma coisa abstrata, que não fosse realidade. Mas infelizmente o que vocês estão vendo é que cada vez mais, assim como foi dito, de um horizonte que está vermelho, ou seja, a humanidade está numa situação ruim. E essa luz que brilha lá no finalzinho, e poucas pessoas percebem, é justamente eles, os donos do mundo, que vêm através das sombras, agindo, moldando a humanidade, transformando o mundo literalmente, e são poucas as pessoas que percebem. Na verdade, você vai soltar o veneno dele na cidade inteira. E depois assistir à destruição de Gotham pelo medo. Você vai destruir milhões de vidas. Só um cínico chamaria de vida o que essa gente suporta, Wayne. Crime, desespero. Não é assim que humanos deveriam viver. A Liga das Sombras combateu a corrupção humana por milhares e milhares de anos. Devastamos Roma, enchemos navios de ratos infectados, ateamos fogo em Londres. Toda vez que uma civilização atinge o auge da decadência, voltamos para restabelecer o equilíbrio. Esse primeiro vídeo que a gente acabou de ver, não esse segundo que eu mostrei agora que faz parte do filme do Batman, não, o primeiro. Faz parte inclusive de uma intimação, uma propaganda da organização deles. Não sei se é de fachada ou não, mas esse não é o caso. Porque você sabe que muitas coisas são feitas para distrair. Mas a mensagem que foi passada aí condiz justamente com a nossa realidade atual. Você sabe que cada vez mais e mais países têm se comprometido a erradicar, veja bem a palavra, erradicar, ou seja, acabar mesmo com a fome. Só que cada vez você vê as classes sociais, as diferenças das classes sociais aumentando não só no Brasil. A gente não pode se fechar apenas à nossa realidade, temos que ver também as dos nossos irmãos que moram em outras pátrias. Estados Unidos tem muita pobreza nesse momento como nunca antes, é de fazer medo. Se você pesquisar canais aqui que mostram a realidade mesmo dos Estados Unidos, você vai ver ruas cheias de lixo, pessoas sem condições, desempregadas, a coisa não tá boa lá também. Fala pessoal, começando esse vídeo aqui com essas imagens aí que vocês estão vendo do seu lado esquerdo, direito, sujeira para todo lado, no estado de Delaware, né, uma cidade aqui no país mais rico do mundo, onde ninguém mostra para vocês que existe essa porcaria, essa sujeirada, essas ruas buracadas, tudo sujo, parecendo muito característico com qualquer outro lugar ou qualquer outro país das Américas Central, do Sul, né? Primeiro quero agradecer a uma universidade que está usando meus vídeos nas suas classes, suas salas de aula. Pode usar, fico muito feliz de saber que estão tirando proveito dos vídeos que eu estou postando aqui, tá bom? Então, sem problema nenhum. Outra coisa também, a galerinha que está me ameaçando aí, mandando mensagens, eu vou continuar mostrando sim o lado feio dos Estados Unidos. Eu nunca disse que os Estados Unidos é o pior lugar do mundo, tá pessoal? Eu nunca falei isso. Eu falei que aqui existe lugar feio também, coisas feias, sujeira, gramas, não aquelas gramas cortadinhas, bonitinhas de filme, esse matagal aí, olha só, tudo esburacado, casas caindo nos pedaços. E a galera tá triste, inclusive até me ameaçando porque eu tô mostrando isso. Para de lamber o rabo dos gringos e vamos ser realistas, que aqui também tem essa sujeira, tem bagunça, tem nojeira, olha só que nojeira.
E para de vender a mentirada para o mundo. Tem lugares bonitos? Tem muitos lugares bonitos nos Estados Unidos. Tem muitas cidades bonitas. Tem muitos bairros bonitos. Mas esconder e sair debaixo do tapete, eu acho que é uma puta de uma sacanagem. Para não mostrar. Os outros países mais pobres nem se fala. Você tem as mídias bolsonaristas mostrando isso o tempo todo. Só que eles mostram como se fosse um problema apenas daquela nação. Esse é um problema global. Então, resumindo, o que eu quero dizer é que nunca estivemos tão longe como agora de fato acabar com a pobreza do mundo. Mesmo assim, os países continuam se comprometendo. A agenda dos donos do mundo diz que é até 2030. E como é que pode ser isso? Não é possível. Não é realista esse prazo. Agora, a não ser que a mensagem não tenha sido compreendida como ela realmente é. Eles não estão falando em acabar com a pobreza, mas sim com o pobre. Esse mal terrível, por exemplo, que a gente enfrenta nesse momento, o mundo todo, é fato que a maior parte das vidas ceifadas que ele tem levado é de pessoas idosas, que para o sistema sempre foi visto como um estorvo. Inclusive, você sabe que nos últimos anos, a palavra que tem guiado as autoridades políticas, e já tinha começado muito antes no sistema financeiro, era desenvolvimento sustentável, cortar o máximo de emprego possível e potenciar lucros. Não importa se aquelas pessoas que dependem disso não vão ter onde se encaixar. Até porque profissões que hoje eu já disse para vocês que são temporárias, como Uber, como serviço de delivery, ele vai acabar. Então, diante dessa realidade, meu irmão, como é que eles podem estar falando em erradicar a pobreza? Eu tô dando os fatos aqui pra você, que eu não quero que você assista esse vídeo e saia repetindo coisas sem fundamento, por achismo. Eu tô dizendo pra você por que chegamos a essa conclusão. Você pode agora mesmo abrir os discursos da ONU, de diversos presidentes lá falando, e eles se comprometeram a erradicar de fato a pobreza. Se fala até 2030. Agora, pelo andar da carruagem, pelo que você está vendo, inclusive aqui no Brasil já diz que a economia regrediu 10 anos, assim tem falado os economistas da nossa nação, regredimos 10 anos, ou seja, estamos pior, né, do que os últimos 9 anos. Encolhemos. E se não deu para erradicar a pobreza até agora, como é que vai fazer isso estando numa situação pior? E aí é que você começa realmente a enxergar a realidade. Estão falando em erradicar o pobre. E essa conclusão nossa, família, que é a maioria dos inscritos aqui, creio eu, até pelos comentários que eu faço questão de ler, ela é reforçada quando a gente vê que nesse mal terrível, quem tá indo primeiro, né, vamos colocar assim, quem tá indo primeiro é justamente os aposentados, que eram tidos como estorvo para o governo, e não só o governo do Brasil, mas tem falado, né? Vários países têm feito essa reforma da Previdência, que já está mais do que comprovado, que só faz empobrecer ainda mais o país. Porque como já falamos em outros vídeos mais voltados para a área econômica, o dinheiro que o aposentado pega, ele não faz viagem internacional. Dificilmente ele compra importados. Ele vai pagar as contas dele. Água, luz, telefone, internet, a feirinha, remédio. O aposentado pega a sua aposentadoria para isso. Então, quando você diminui esse valor, como já explicamos milhares de vezes, pega esse dinheiro e passa para os bancos internacionais, pagando a dívida pública, que é isso que o governo faz, pagando os juros da amortização da dívida pública. Quando a gente tira esse dinheiro dos aposentados e direciona para pagar essa dívida, que é impagável, preste bem atenção nessa palavra, impagável, é como jogar dinheiro na fogueira. É melhor enfrentar o problema de frente, pedir uma auditoria dessa dívida, sofrer todas as sanções que eles vão fazer, precisa fazer isso, precisa ser honesto também. Porque esses caras não jogam limpo. Quando um presidente tenta fazer esse tipo de coisa, ele é atacado de todas as maneiras possíveis. Então ele tem que ser puro, ele tem que ser limpo como a água cristalina. Infelizmente o que tá aí hoje não é, nem os que estavam antes. Essa aqui é a verdade. E é por isso mesmo que ele não vai fazer, não creia nisso, não acredite nessa hipótese que ele nem fala. Ele falava antes de se eleger, hoje não. Eu tô dizendo pra você a solução que é preciso ser feita. Parar com essa queima de recurso nacional. Romper com o sistema financeiro internacional, como o Dr. Ernesto falava. Qualquer outro plano que se faça é apenas ganhar um pouquinho de tempo, é ganhar um fôlego a mais, nada mais do que isso. Resolver não vai. Porque o problema, o X da questão é esse. Entende, irmãos? E aí, você tira o dinheiro do aposentado, passa para essa dívida e deixa o próprio país sem capital. Nós temos os ministros da economia como o Paulo Jegues, pensando em cada vez mais planos para colher mais e mais impostos para continuar honrando essa dívida. Inclusive hoje, né, criaram uma lei, você vê, o governo cria lei contra ele mesmo. Não foi esse governo, desde os antecessores. É a lei da responsabilidade fiscal. Se não honrar a dívida com eles, com os donos do mundo, o cara pode ser impeachmentado. Então veja que quem já manda na nação são eles. E para eles, o pobre, o aposentado, que já serviu, que já pagou tantos impostos, assim como o fazendeiro faz com aquele gado
cansado, aquele gado que já não consegue mais puxar carro, que já não vale mais um bom dinheiro. Em vez de deixar ele lá descansando no cercado até o fim da sua vida para retribuir um pouco o trabalho que ele fez, né, a gerar fortunas para o fazendeiro, não. Ele vende aquela carcaça ali por qualquer valor, para apurar nem que seja um pouquinho. Então, da mesma forma que o fazendeiro, é por isso que eles mesmos, o sistema, compara as pessoas com gado. Eles fazem também com as pessoas. E assim como o gado, as pessoas não percebem que é esse o plano que o sistema vem elaborando e vem colocando em prática há anos e anos. E por isso a gente está nessa situação. Não é conspiração dizer que esse mal terrível, não vou nem dizer se foi criado ou não, não vou entrar nessa questão porque eu já falei isso em outros vídeos que foram inclusive derrubados. Mas, seja de uma forma ou de outra, está servindo para ajudar o sistema no que ele queria. Acabar com aqueles que precisam do governo, precisam do sistema para continuar sobrevivendo. Esses aí estão indo primeiro e estão indo em massa. A população mundial já teve uma diminuição significativa e do jeito que a coisa vai, ainda muitos outros terão a vida ceifada. Então você acha que tudo isso foi por acaso, irmãos? Essa pergunta eu vou deixar para vocês. O vídeo vai encerrando por aqui. Agradeço demais cada um de vocês que assistiu. Peço que você compartilhe, porque essa é a resposta para a sua pergunta. O que é que eu posso fazer? O que você pode fazer é isso. Acordar mais um, porque esse que acorda, ele já vai enxergar o mundo de outra maneira e não será mais iludido pelas mentiras das marionetes que o próprio sistema levanta. Você vê que cada vez mais os candidatos hoje falam justamente do que a gente precisa ouvir. Dos nossos problemas, eles vão mesmo na veia. Se você não está desperto, você sempre, a cada eleição que for passando, e agora eles têm as informações das próprias redes sociais para complementar os seus discursos, para aparecerem cada vez mais. Se você escutar, por exemplo, o Ciro mesmo falando, você diz, nossa, Ave Maria, esse aí é o salvador da pátria. E é o que eu digo aqui, quem não te conhece que te compre. Já falamos do Ciro aqui, Ciro Gomes. Aí vem agora o Lula também, a mesma coisa, parecendo um cavaleiro alado. Quem não te conhece que te compra. Então é isso, meus irmãos. A gente vai ficando por aqui. Que o nosso Senhor acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e tamo junto.